A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. O Santander deu um passo ousado no segmento de clientes ultra-ricos, com o lançamento global dos seus novos Multifamily Office sob a marca Beyond Wealth. Após estrear na Espanha, a iniciativa deve chegar ao Brasil, Suíça e Miami e já mira clientes com pelo menos 50 milhões de euros em ativos. A gente também vai falar hoje sobre a Azul, que entrou oficialmente com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o famoso Chapter 11, com um pacote de financiamento bilionário e apoio de credores e até concorrentes, como a American e a United Airlines. A expectativa é concluir a reestruturação até o início de 2026. A gente também vai falar sobre a Mars. A produtora, aquela que faz as balas Skittles coloridinhas, disse que não tem mais dióxido de titânio na fórmula. Que bom, né? A empresa disse que eliminou o aditivo polêmico, que segue permitido nos Estados Unidos, mas já foi banido na União Europeia. Eu sou Nayara Albuquerque, a substituta que está cobrindo as férias do Alan. Sim, ele esteve de fora ontem, mas foi momentâneo. E hoje a gente está de volta para falar sobre esses assuntos e muito mais. Bora nessa? Não esqueçam de curtir esse episódio, pode ouvir depois, compartilha com um amigo e também você pode ler essas e outras informações no site da Bloomberg Linha. Os novos serviços de Wealth Planning do Santander para clientes super ricos devem chegar a Miami, Suíça e Brasil após o lançamento na Espanha. Isso porque o banco está montando um Multifamily Office independentes sob a marca Beyond Wealth, disseram algumas pessoas familiarizadas com os planos à Bloomberg News. A unidade espanhola da Beyond Wealth já está registrada e conta com 10 funcionários que cobram dos clientes taxas anuais de pelo menos 100 mil euros, ou 114 mil dólares, pelos serviços de consultoria, disseram as fontes que pediram anonimato por se tratar de informações internas. Javier Lafarga, que ingressou no Santander neste ano, vindo do CaixaBank, será o CEO da empresa na Espanha. Esta é a primeira vez que o Santander oferece esse tipo de negócio no país, com o objetivo de conquistar tanto clientes atuais quanto novos, segundo as fontes. O banco já oferece alguns desses serviços na Suíça e também no Brasil. A Beyond Wealth pretende atingir o break-even, que é quando passa a dar lucro em seus resultados, e ter cerca de 10 bilhões de euros em patrimônio sob consultoria no prazo de 3 anos. Os clientes que se qualificarem para este serviço deverão possuir cerca de 50 milhões de euros em ativos. A empresa auxiliará os clientes com seus ativos financeiros, imobiliários, corporativos e também filantrópicos, mas não fará a gestão desses recursos, tá? Portanto, isso acaba levando a ela não concorrer com o negócio do Private Banking, que já existe no grupo. Lembrando que o Santander vem reorganizando essas operações de Private Banking desde que nomeou, no ano passado, o Javier Garcia Carranza como chefe global de sua divisão de Wealth Management e Seguros. A unidade conta com cerca de 511 bilhões de euros em ativos sob gestão e responde por cerca de 13% do lucro do grupo. A Azul, sim, aquela companhia de aviação. Ela vai iniciar um processo equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, com pedido de proteção pelo Chapter 11 da legislação americana. Segundo anunciado pela companhia, nessa última quarta-feira, o plano prevê um compromisso de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares. Sim, bilhão. Em financiamento ao longo do processo e o plano de eliminar cerca de 2 bilhões de dólares em dívidas. Essa é a terceira grande companhia aérea com atuação no Brasil a entrar com tal pedido do Chapter 11. Lembrando que a Latam já passou por isso na pandemia e a Gol também no começo do ano passado. Os acordos da Azul com credores e parceiros prevêem uma estrutura de financiamento na saída do processo que inclui até 950 milhões de dólares em investimentos com conversão em equity, segundo a companhia informou. Em comunicado, o CEO da Azul, John Rodgerson, ele disse o seguinte: com a abordagem colaborativa e o apoio dos nossos parceiros, tomamos a decisão estratégica de iniciar uma reestruturação financeira voluntária com um movimento proativo para otimizar nossa estrutura de capital, que foi sobrecarregada pela pandemia da Covid-19, por turbulências macroeconômicas e por problemas na cadeia de suprimentos da aviação.
Agora, diferente de outros casos de Chapter 11, a Azul iniciou o processo com financiamento que eles chamam de DIP, Debtor in Possession, já acordado. Basicamente, isso deve trazer mais celeridade e pagamentos de juros reduzidos, o que é uma boa notícia para a empresa, né? O DIP é uma modalidade voltada para empresas em recuperação judicial, comum em processos do gênero nos Estados Unidos. O Chapter 11 se inicia com acordos fechados com os principais parceiros financeiros da Azul, incluindo detentores de dívidas, bondholders, e a AerCap, que é o seu maior arrendador de aeronaves, e que representa a maior parte do passivo de arrendamento de aviões da companhia. Além disso, a Azul, como a gente tinha comentado no início, fechou um acordo com as norte-americanas United Airlines e American Airlines, que se comprometeram a aportar juntas até 300 milhões de dólares para adquirir uma participação, que ainda não foi definida, na aérea brasileira. Elas se tornariam sócias com equity na saída do Chapter 11. Segundo duas pessoas envolvidas no processo e ouvidas pela Bloomberg Linha, a parceria chama atenção pelo fato de se tratar de duas concorrentes americanas que concordam em uma conexão indireta com o Chapter 11, embora o aporte ainda esteja condicionado ao cumprimento das metas. Agora, é importante lembrar que a American já possui participação da Gol, viu, gente? A expectativa da companhia, da Azul no caso, é que ela conclua o Chapter 11 no final desse ano ou no início de 2026. Espera-se ainda que haja uma otimização da frota da Azul ao final desse processo, com a possível devolução de algumas aeronaves, segundo uma pessoa próxima às negociações que falou à Bloomberg Linha sob condição de anonimato, porque as discussões são privadas. Outro ponto relevante é que a Azul já inicia o Chapter 11 com pedido de reconhecimento do processo no Brasil, o que não aconteceu inicialmente no caso da Latam, por exemplo, que deu entrada nos Estados Unidos e apenas posteriormente fez o pedido na justiça brasileira. Importante lembrar que, nesse último ano, a Azul fechou acordos, trocou dívidas e captou centenas de milhões de reais em novos recursos para tentar recuperar sua saúde financeira. A empresa vinha trabalhando para obter mais financiamento após lançar uma oferta subsequente de ações, justamente com o objetivo de melhorar a sua estrutura de capital. Esses esforços, no entanto, fracassaram diante das condições de mercado, foram agravadas por pressões cambiais em meio à volatilidade global, o que afetou a posição de caixa da Azul. A empresa enfrenta saídas de caixa expressivas relacionadas a despesas elevadas com arrendamento e financiamento, escreveram analistas do SP Global Ratings liderados por Amália Bulastos. E a gente também vai falar sobre as famosas balas Skittles, aquelas coloridinhas que mancham a língua e você passa o dia inteiro com gosto de açúcar na boca. Sim, essas balas são da Mars, uma empresa, né, que vocês já com certeza já ouviram falar, mas a notícia é que elas não serão mais fabricadas com dióxido de titânio, um produto químico que clareia os alimentos, ilumina as cores e faz com que as balas pareçam brilhantes, segundo confirmou a empresa, a Bloomberg News. O ingrediente foi removido de toda a produção do Skittles no final do ano passado, disse um porta-voz. Lembrando que esse tipo de aditivo foi proibido na União Europeia em 2022, devido a preocupações de que as nanopartículas da substância pudessem se acumular no corpo e danificar o DNA. Tranquilo, né? Bem tranquilo, parece. E esse tipo também de aditivo foi examinado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos nos últimos meses, sob o comando do secretário Robert F. Kennedy Jr., lá nos Estados Unidos, né? Em 2023, grupos como o Environment Working Group e o Center for Food Safety apresentaram uma petição à FDA para retirar a aprovação do dióxido de titânio como aditivo de cor em alimentos. Essa petição ainda estava sendo analisada em março de 2024, de acordo com o site da FDA. Importante lembrar que o dióxido de titânio não foi banido nos Estados Unidos, embora Mars tenha se comprometido a parar de usar o aditivo em 2016. Ele ainda estava listado como ingrediente do Skittles no início desse ano. Em uma declaração à Bloomberg News, em janeiro, a empresa disse que o uso do ingrediente estava em conformidade com as regulamentações governamentais. Outros alimentos, incluindo o Sour Patch Kids Watermelon, que eu não conheço, da Mondelez, e o Lunchables Cookies Dunks da Heinz e o Donuts da J.M. Smucker atualmente usam dióxido de titânio. Ele também é um ingrediente comum em protetores solares e tintas brancas. Então, o dióxido de titânio basicamente vai continuar na nossa vida.
A Mondelez recomendou que a Bloomberg News entrasse em contato com a Consumer Brands Association, que é um grupo do setor. E a Sara Gallo, que é a vice-presidente sênior de política de produto do grupo, disse o seguinte: as empresas aderem à ciência rigorosa e aos padrões de segurança baseados em riscos estabelecidos pela FDA para o uso do dióxido de titânio como aditivo de cor em alimentos. A Kraft Heinz e a J.M. Smucker não responderam imediatamente a um pedido de comentário. E com isso a gente chega ao fim de mais um episódio. Uau! E vamos ler os comentários de vocês, que não faltaram palavras e elogios ao Lorian. Sim, ele foi ótimo e o Lorian é uma ótima pessoa para falar de games, então não vejo a hora que ele vai voltar. Podia, inclusive, já deixando aqui a sugestão, falar de The Last of Us, porque sim, né? A Mani Quadros disse: eu não imaginava como era a voz do Lorian, que aquele olhar ameaçador tinha essa voz. Foi bem interessante a participação dele aqui também. E descobri como é a voz dele. Gostei. Também gostei, Amani. Acho que a gente podia repetir a dose. A Hannah disse: o Alan inventou as férias Reborn. Eu achei esse comentário muito bom. E alguns comentários de vocês também foi sobre IA. O G. Pedro Leles disse: eu sou estudante, meu uso de IA se limita como ferramenta de texto, deixando meu texto mais compreensível e análise de dados. O Murilo Tavares já disse o seguinte: por aqui uso o GPT no trabalho, empresa incentiva de forma muito parecida com o fundo da notícia, inclusive. Agora, sobre GTA, jogo toda a história para depois ativar o caos. Inclusive, comentei semana passada que fiz a compra impulsiva do Xbox e foi por conta do trailer 2 de GTA. Quem nunca fez uma compra impulsiva, não é mesmo? Semana passada eu fiz uma compra pro meu PS4 que foi o Need for Speed, o que tá sendo uma experiência antropológica também. Acho que vocês devem ter, caso vocês não tenham ouvido nas últimas semanas, eu fiquei um pouco viciada em Velozes e Furiosos, né? Então acho que o Need for Speed veio nessa toada e tem sido muito divertido jogar. Bom, gente, eu fico nessa. Muito obrigada pela companhia até aqui. Um big beijo. Big beijo, big beijo, big beijo, big beijo, big beijo.